Olá! Na aula de hoje, nós vamos resolver exercícios do Enem envolvendo probabilidade. Questão 1, Enem 2021. O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, 1/2 ou 50% de probabilidade de acertar um dardo no alvo. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9/10. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é: a probabilidade de ocorrência de um resultado A pode ser definida como a razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Então, quando a gente tem o número de resultados favoráveis igual a 0 dentre os resultados possíveis, essa probabilidade vai ser igual a 0. Quando o número de resultados favoráveis é igual ao número de resultados possíveis, a probabilidade de ocorrência do resultado A é igual a 1. Então, a probabilidade de ocorrência de um resultado A estará entre 0 e 1. Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Nesse exercício, nós temos as seguintes informações. O número de resultados possíveis é igual a 2. Por quê? Nós temos 2 resultados possíveis ao fazer o lançamento de um dardo no alvo: acertar o alvo ou errar o alvo. E assim, nós temos uma possibilidade de resultado favorável. Ou acertar ou errar. Logo, a probabilidade de ocorrência do acerto é igual à probabilidade de ocorrência do erro, que é igual a 1/2. Dados 3 dardos, serão lançados os 3 ao alvo. Então, serão 3 lançamentos. Então, vamos escrever aqui: lançamento 1, lançamento 2 e lançamento 3. No lançamento 1, a probabilidade de se acertar um alvo é de 50%. E a probabilidade de errar também, 50%. No lançamento 2, 50%. E no lançamento 3, 50%. Para se obter a pontuação, deve-se acertar em pelo menos um dos 3 lançamentos. Acertar em pelo menos um pode ser obtido como a probabilidade de acertar em pelo menos um alvo pode ser obtida ao se calcular a probabilidade de pelo menos um acerto é igual a 100% ou 1 menos a probabilidade de
nenhum acerto. A probabilidade de nenhum acerto pode ser calculada como, dados os 3 lançamentos, 50% a probabilidade de erro no primeiro, 50% no segundo e 50% no terceiro. Não obter a pontuação, ou seja, não acertar o dardo, pode ser calculado como 50% no primeiro lançamento, vezes 50% no segundo lançamento, vezes a chance de 50% no terceiro lançamento. Então, deve ser imposta essa condição aqui do E. Quando isso acontece, a gente utiliza a multiplicação. Logo, a probabilidade de nenhum lançamento ocorrer, nenhum acerto ao efetuar os lançamentos, é igual a 1 sobre 2 ao cubo, que é igual a 1 sobre 8. Portanto, a probabilidade de pelo menos um acerto é igual a 1 menos 1 sobre 8, que é igual a 7 sobre 8. Com base nessas informações, o objetivo do exercício é verificar qual deve ser o número de dardos disponibilizados para que a probabilidade de ocorrência de pelo menos um acerto seja de no mínimo 9 sobre 10. Então, vamos considerar um total de N dardos, onde N é um número natural. Então, a probabilidade de pelo menos um acerto é igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a N. Por quê? 1 é a probabilidade total, 1 ou 100%. 1 sobre 2 elevado a N é a probabilidade de ocorrência de nenhum acerto, associada ao número total de dardos, nesse caso, N. Essa probabilidade deve ser de, no mínimo, 9 sobre 10. Logo, 1 menos 1 sobre 2 elevado a N deve ser maior ou igual a 9 sobre 10. Então, fazendo as contas, 1 sobre 2 elevado a N deve ser menor ou igual a 1 menos 9 sobre 10. 1 sobre 2 elevado a N deve ser menor ou igual a 1 sobre 10. Então, nós temos que 10 deve ser menor ou igual a 2 elevado a N, ou 2 elevado a N maior ou igual a 10. E daqui, a gente conclui que N deve ser, no mínimo, 4. Alternativa correta, letra B. Questão 2, Enem 2020. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades dos idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem crescente de idade e que em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida pelo sorteio. Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a... Como existem 4 idosos com 75 anos,
a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo é 1 sobre 4. Por quê? Nós temos um total de 4 resultados possíveis. Ou seja, 4 pessoas, 4 idosos com 75 anos. Desses 4, queremos escolher um para que seja a 7ª pessoa do grupo. Queremos verificar a probabilidade de que João seja a 7ª pessoa do grupo. Logo, um resultado favorável. Portanto, a probabilidade de ocorrência desse resultado, ou seja, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa, vai ser igual a 1 sobre 4. Alternativa E. Questão 3, Enem 2019. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores e constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, a gente precisa calcular a probabilidade de se obter uma declaração inconsistente dentre as fraudulentas. Para facilitar a nossa análise, vamos considerar um total de 100 declarações. De 100 declarações, considerando as informações do problema, 20% são consideradas inconsistentes, são identificadas como inconsistentes. Então, 20% de 100, 20 de 100, igual a 20 declarações. E 80% não possuem inconsistências. As inconsistências não foram identificadas. Além disso, o enunciado diz o seguinte, que essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas e dessas 20 declarações, 25% foram constatadas que são fraudulentas. Então, 25% de 20, ou seja, 20 vezes 25 sobre 100, que é igual a 20 vezes 1/4, que é igual a 5 declarações, são fraudulentas. Além disso, temos como informação que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, então 80%, 6,25% também eram fraudulentas. Então, 6,25% de 80 também são fraudulentas. Então, é 80 vezes 625,
6,25 sobre 100. Fazendo as contas, esse resultado aqui também é igual a 5. Logo, nós temos como número de ocorrências de declarações fraudulentas, né? O número de declarações fraudulentas, então, o número de resultados possíveis total de declarações fraudulentas é 5 mais 5, que é 10. E o número de resultados favoráveis, que é o número de declarações inconsistentes, e fraudulentas é igual a 5. Logo, a probabilidade de ocorrência de declarações inconsistentes dentre as fraudulentas vai ser igual a 5 sobre 10, que é igual a 0,5. Alternativa E. Esses exercícios e mais alguns outros estão disponíveis no EB Virtual. Até a próxima aula!